Comentários gerais sobre a aula 11, projeto de realimentação de estados. Então, primeiro observem aqui. Esse aqui é o sisteminha já conhecido de vocês. O que eu fiz aqui foi colocar em torno dele a realimentação de estados e depois a realimentação integral de estados. Essa parte que está dessa cor aqui é o observador de estados, ó, alaranjado aproximadamente. E a realimentação de estados é só isso aqui, ó, só esse ganho K. Acontece que para realimentar os estados eu tenho que ter os estados. E nesse sistema eu tenho uma entrada, que seria aqui, a entrada não saturada, e uma saída. Então, para eu poder alimentar os estados, eu preciso primeiro estimar os estados. Então, esse observador vai fazer isso. Uma vez estimados os estados, eu posso realimentá-los. Com isso, eu garanto a estabilidade do sistema. Ocorre que o regime não é considerado na realimentação de estados. Então, para isso, a gente adiciona a realimentação integral de estados, ou seja, aparece um integrador aqui, que é multiplicado por um KI. O efeito disso é fazer aparecer mais um estado no sistema como um todo. Observem essa constante aqui, RI, quando ela é igual a zero, o controle é feito por aqui, ó. Ou seja, não era alimentação integral. E quando RI igual a 1, aí o controle é feito por aqui. Então, RI igual a 0 era alimentação de estados e RI igual a 1 era alimentação integral de estados. Então, esse mesmo diagrama vai poder testar todas as configurações. Ok? Vejamos agora o script de vocês. Então, a parte inicial é igual. A atividade 0 é onde a função G2 vai ser definida. Observem que agora a função de transferência de ordem 2 vai virar um modelo em variáveis de estado definido pelas matrizes ABCD. O tempo de estabelecimento de malha aberta vai ser calculado da mesma forma. Referência, o zero e assim por diante, igual nos outros trabalhos, tudo igual. E aqui, R igual a zero significa que nós vamos trabalhar inicialmente com a alimentação de estados, sem a parte integral. Essa simulação aqui, ela é feita para calcular o y0, aí veja a versão do MATLAB que vocês têm. E ao final, aqui, então a atividade 0 não tem nada para fazer, vocês vão ver a simulação do modelo. Então, se simulou, apareceu a figura 1 com o modelo de vocês simular, está tudo certinho. O trabalho de vocês começa na atividade 1. Para fazer a alimentação de estados, você tem que escolher os polos de malha fechada. Como escolher os polos de malha fechada? Facinho, facinho. Vocês já escolheram a sobrelevação UP e o tempo de estabelecimento. Lá do relatório 8, e inclusive na aula passada também vocês fizeram alimentação controlador avança atrás, usaram a mesma especificação. Então, o que vocês vão fazer? Se vocês têm esses dois parâmetros, vocês podem definir um sistema de ordem 2 que tem essa resposta. Ora, quem são os polos? Muito simples, vai lá e calcula os polos da função de transferência desejada, que é esse GESP, que vai ter a sobrelevação e o tempo de estabelecimento que você quer. Então, fica muito fácil você escolher os polos da alimentação de estados. Depois tem os polos do observador. Os polos do observador, como está explicado no material de apoio, tem que ser mais rápidos que os polos de malha fechada. Então, normalmente a gente coloca 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes maior, né, e calcula os polos do observador. Para calcular, basta usar a função place, que ela serve tanto para calcular a alimentação de estados, quanto para calcular o observador de estados. Com isso feito, a função de transferência de malha fechada já pode ser calculada e simulada. O que vai acontecer aqui, e que está explicado no material de apoio, é o seguinte: quando vocês calculam a alimentação de estados, o ganho da função de transferência depende dos polos de malha fechada que vocês escolherem. E vocês vão perceber isso aqui, ó. Dê uma olhadinha aqui nessa figura 2. A realimentação de estados calculada fez com que a saída fosse para 45 mil e tinha que ir para 2.300. Por quê? Porque o ganho da função de transferência ficou desse tamanho em função dos polos calculados.
Então, eu explico lá no material de apoio que vocês têm que calcular um P1, que vai ser multiplicado pela referência, para reduzir esse ganho. Aí vocês vão ter essa resposta aqui embaixo, que vem para a referência desejada. Então, vocês vão achar esse P1, substituir aqui, comentar essa linha aqui e trocar por essa aqui. Quem tiver problema com Y-line, simplesmente comenta o Y-line aqui e não vai enxergar lá no final a referência, mas tudo bem, não atrapalha tanto o trabalho de vocês. Bom, isso é o que está pedido aqui na atividade 1.1, ok? Então, com isso, você vai poder ter uma resposta integral bonitinha aqui do modelo linear. Só que agora vocês vão fazer a simulação lá no Simulink. E talvez aquele P1 calculado lá não sirva. Então, vocês vão ter que escolher, eventualmente, um outro valor de P1 aqui, diferente do que foi utilizado aqui, certo? Para que a saída tenda para a referência. Então, vocês peguem, investiguem e verifiquem isso. Depois que vocês obtiverem, aí vocês vão ver se conseguiram atender o tempo de estabelecimento especificado e a sobrelevação também, obviamente, da mesma forma que conseguiram atender aqui na figura 2. Okay? E nesse item 1.4, vocês vão fazer o seguinte, coloque um número maior, sei lá, 20, por exemplo, para os polos do observador, ou seja, os polos do observador 20 vezes mais rápido, 15 vezes mais rápido do que os polos de malha fechada. Aí vocês vão fazer uma nova simulação e vocês vão ver que efeito isso vai ter no tempo, para o erro da estimativa de estado tender a zero, e no sinal de controle. Então, olhem lá e me contem. Ok? Essa é a atividade 1.4. A atividade 1.5 é a seguinte, pessoal. Eu explico lá no material de apoio. Deixa eu encontrar o material de apoio aqui. Isso aqui, ó. Que quando você faz uma realimentação de estados mais um observador de estados, é o mesmo que escolher um compensador C1 e um compensador C2. Veja, o compensador C2 é uma realimentação e o C1 uma pré-alimentação. Então, isso está bem explicadinho lá. Então, vocês vão vir aqui no material de apoio, calcular a função de transferência do C1 e do C2 e vão fazer uma simulação aqui mostrando que se você pré-multiplicar por C1 e alimentar com C2, você vai ter a resposta desejada. Ou seja, todo aquele diagrama aqui, ó, equivale a ter um C1 pré-multiplicando e um C2 realimentando. Isso está explicado lá. E aqui no item 1.6 é para explicar o que essa função min-real está fazendo aqui, que está conseguindo reduzir a ordem do sistema de vocês. Muito bem, o que mais? Agora a alimentação integral de estados. Para que a alimentação integral de estados funcione, vocês podem fazer P1 igual a 1, porque não precisa mais agora do P1, ou seja, a referência multiplicada por 1, R igual a 1, e agora tem um sistema aumentado, que é descrito também no material de apoio. Então, nesse sistema aumentado, além de especificar aqueles dois polos, você tem que especificar um terceiro, que felizmente é um polo real. Então, vocês vão escolher esse P3, que obviamente não vai ser zero, vai estar lá no semiplano esquerdo, e o que eu quero é que vocês vejam onde que tem que estar esse polo, para que a resposta à alimentação integral dê um desempenho bom, comparado com a alimentação de estados que já foi feita. Ou seja, a alimentação integral, além de zerar o erro em regime, por causa do integrador, ou seja, aumenta o tipo de sistema, ela tem que conseguir uma resposta com transitório que atenda à especificação. Então, vocês vão escolher esse P3 aqui. Aí aqui tem a simulação, e nesse item 2.1, eu peço para vocês avaliarem o que acontece quando vocês têm diferentes valores para o P3. Então, vocês vão fazer duas simulações, por exemplo, uma boa e uma ruim, para um lugar de P1 que você diz, ó, se eu colocar nessa região, olha como ficaria ruim. Pode até fazer 3 se quiser. No item 2.2, vocês vão comparar a resposta com essa alimentação integral, ou seja, se vocês conseguiram um resultado bom nesse sentido. E, finalmente, aqui na atividade 2.3,
vocês vão comparar como foi projetar o P&D e como foi projetar a alimentação de status, ou seja, vantagens, desvantagens, preferi esse, preferi aquele, foi mais fácil, mais difícil e assim por diante. Ok?